Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado por aceitar esse convite, cara, por falar sobre esse assunto tão importante, a gente conversar um pouco sobre só a escritura, somente a escritura. Mas antes disso, antes de eu te chamar pelo nome errado de novo, por favor, se apresente aí. Fala quem é o Fernando, o que o Fernando faz, para que eu não erre. E, gente, se eu errar o nome do Fernando aqui, por favor, me perdoem. E o Fernando já. Semana que vem eu vou encontrar o Fernando pessoalmente, em nome de Jesus. Aí eu vou ter que pagar um almoço para ele, pelo menos pelo erro do nome aqui, para valer. Tá bom? Fala aí, Fernando, se apresenta para a gente aí, irmão. Maravilha. Boa tarde a todos. Boa tarde, Hanaã. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou pastor batista na comunidade Batista Esperança, aqui em Joinville. Eu sou bacharel em teologia pela Fabapar, né? Mesma casa aí do Hanaã. E atualmente eu estou cursando o mestrado no Andrew Jumper, com um foco em estudos pastorais, pregação expositiva. Estou finalizando meu primeiro ano aí do mestrado, partindo para o segundo ano, se Deus assim permitir. Eu já tenho 3 livros publicados, né? Meu primeiro livro foi Salmos, uma breve introdução. Esse livro eu escrevi ele no início da pandemia que nós vivenciamos, né? E ele é uma breve introdução ao livro de Salmos, abordando os salmos como oração, música e catequese. Depois, ainda no mesmo ano, logo em seguida, eu publiquei também Interpretando a Sua Bíblia, que é um manual prático de interpretação bíblica. E nesse ano eu publiquei somente a Escritura, né? Que é uma homenagem a um dos pilares da Reforma Protestante. E ele é composto de 6 sermões escritos, 3 no Antigo Testamento e 3 no Novo Testamento. Então, são 2 sermões em Salmos, um em Jonas, Atos, Romanos e Efésios. Então, são 6 sermões expositivos em homenagem ao tema, né, somente a Escritura da Reforma Protestante. Cara, que legal, que legal. Essa questão dos livros, você tem o livro, você. Calma aí, voltou, mas voltou. Você tem algum curso também que fale sobre como interpretar a Bíblia, sobre salmos, sobre essa questão da reforma também? Você trabalha isso ali na sua igreja? Você tem um curso que você trabalha que as pessoas possam acessar isso também, Fernando? Ou diretamente no livro a gente já consegue ter esse conteúdo? Sim, sim. O de Salmos e o de interpretação bíblica, eu abri algumas turmas ao longo aí de 2020, 21 até 24. Essas turmas aconteceram presencialmente aqui em Joinville e algumas turmas aconteceram online. Então, no primeiro semestre desse ano, por exemplo, eu dei essas 2 classes de forma online. Nós tínhamos alunos, por exemplo, da Suíça, da Grécia, de Portugal, do Brasil também, né? Então, assim, a internet, ela possibilita isso. E, recentemente, a convite da Convenção Batista Catarinense, eu gravei também um curso de pregação expositiva, que em breve vai estar disponível Que pela legal, Convenção cara. Batista aqui. Que legal, que legal, que legal. Vai ser bem legal mesmo. É sempre bom falar sobre pregação expositiva e maneiras que a gente tem ali quase como se fosse uma cartilha para isso, como fazer, mas é muito interessante ver como cada um usa isso, essas ferramentas, e vai trabalhando com as habilidades que tem, o jeito de falar, como interpretar. Acho que isso é super interessante. Mas hoje a gente vai falar sobre só escritura. Cara, para a gente começar, Fernando, explica para a gente assim o que significa a sola escritura, o que é isso? O que é sola Certo. escritura para quem não conhece?
Bom, de forma breve, sola escritura significa que todas as outras autoridades, por mais importantes que elas sejam, elas estão debaixo da autoridade da escritura, porque Uhum. somente a escritura ela é palavra de Deus, e ela Sim, é suficiente, inerrante, infalível. Então, a autoridade da escritura ela provém de Deus, porque assim nós sim, assim entendemos como sendo sua palavra, né? Então, somente ela, somente a escritura é a autoridade final por meio da qual toda a verdade cristã deve ser testada. Então, de forma assim sim. bem simples, essa seria a definição de sola escritura. E, e dentro desse conceito do que significa isso, como é que isso surge, cara? Por que, que a sola escritura precisa surgir, e qual é a função dela dentro desse surgimento, a partir desse surgimento? Como é que a gente entende isso dentro da sola escritura? Certo, Hanan. Esse termo sola escritura, ele vai surgir na pena de Martinho Lutero, inicialmente. Só Sim. que o movimento da reforma e o movimento iniciado por Martinho Lutero não é algo desconectado ou que surge no vácuo da história. Por exemplo, Uhum. se voltarmos ao ano 400 depois de Cristo, nós encontramos Agostinho de Hipona falando a respeito da supremacia da escritura, da superioridade da escritura em relação às demais cartas de bispos ou até mesmo de autoridades eclesiásticas. Isso no ano 400. Sim. Por volta do ano 1096, 1100, nós vamos ter ali o Hugo de São Vítor, que foi também um cardeal francês, ele vai dizer bem assim: a única escritura que é corretamente chamada de divina é aquela inspirada pelo Espírito de Deus e proferida por aqueles que falam pelo Espírito de Deus. Tudo que é ensinado nela é verdade, tudo quanto é ordenado é bondade, e tudo o que é prometido é felicidade. Um pouco depois de Hugo de São Vítor, vai surgir na mesma abadia de São Vítor, um homem chamado Ricardo, um outro cardeal. E ele vai dizer também o Uhum. seguinte: qualquer verdade que a autoridade das escrituras não confirma é suspeita aos meus olhos. Uhum. Um pouco depois, nós vamos ter Tomás de Aquino, na Suma Teológica, também Sim. afirmando a superioridade da autoridade da Escritura em relação aos demais escritos. Então, ele vai dizer assim: pois nossa fé repousa sobre a revelação feita aos profetas e aos apóstolos que escreveram os livros canônicos, não na revelação, caso ela exista nessa forma, feita a qualquer outro mestre. É inadmissível que se possa afirmar a ocorrência de falsidade nos evangelhos ou em qualquer outro lugar nas escrituras canônicas, ou que os autores sagrados tenham mentido. Isso poria Uhum. fim à clareza da fé que repousa sobre a autoridade da Sagrada Escritura. Então, nós vamos percebendo, além de Tomás de Aquino, nós vamos ter Henrique de Gandhi um pouco depois, falando o seguinte: temos de crer nas Sagradas Escrituras de forma simples e absoluta, mais do que na igreja, porque a própria verdade na Escritura é sempre mantida constante e imutável, e ninguém tem permissão para adicionar algo a ela, subtrair algo dela ou alterá-la. Então, a Mark Thompson, no livro A Teologia dos Reformadores, ele vai dizer algo muito importante sobre isso. Ele vai dizer que essa teologia, esse conceito de sola escritura, ele não surge de forma desconectada com a história da igreja. Ele não surge no Uhum. vácuo. Né? E é isso que torna o argumento de Martinho Lutero possível. E é Sim. inclusive Mark Thompson ele vai argumentar que é por isso que Lutero espera, ele tem um pouco de paciência nos primeiros anos da reforma, porque a sua ideia não era dividir a igreja, mas era reformar a Aham. igreja. Então, baseado nesses argumentos, Lutero tinha a esperança de que o Papa fosse convencido
que Sim, aquilo que Lutero estava defendendo não era algo fora da tradição, ou seja, que ele encontrou na tradição da igreja argumentos que apontavam o seguinte: olha, a escritura ela é superior, ela é a autoridade final, ela está acima da nossa autoridade. sim. Então, a gente entende que, tipo assim, muita gente acha que Lutero tirou isso do nada. Um dia ele só acordou e pensou: ih, agora o que vale é só a Bíblia. O que você está dizendo é que Lutero ele tinha uma base para essas coisas que ele dentro das outras, mas falando da Sala Escritura, que ele via uma base dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja ele tinha outras pessoas já falando da suficiência, da clareza da Bíblia, e ele só vai atestar isso, né? É isso que ele está querendo fazer. A ideia, pelo menos, era essa, inicial. Exatamente, ele quer resgatar essa doutrina. E aí, desses nomes que eu citei aqui para você, Uhum, dois nomes são muito conhecidos, que é sim, Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. sim, Então, assim, não sim, foram sim. apenas teólogos desconhecidos ou até mesmo Aham, rebeldes, né, sim, revoltosos, que estavam ali querendo fazer confusão na igreja. Não, ele tem ali ancorado na história, e aí você pega um período de 1000 anos, mais ou menos, que começa em Agostinho e chega até Lutero, em que ele tem sim argumentos ali de grandes teólogos da igreja afirmando isso, que a escritura ela tem uma autoridade superior em sim. questões de fé, de prática, de doutrina, superior Uhum, inclusive à própria igreja, porque sim. a, a Bíblia ela dá origem à igreja, e não é a igreja que dá origem Aham, à Bíblia, né? aham. É, a gente entende como protestante que a Bíblia ela é totalmente clara e suficiente. Ela, ela é inerrante, então a gente não precisa adaptar e incluir nada nessa Bíblia, né? E aí, Hum, qual é o grande conflito que acontece com o Lutero quando ele começa a bater nisso, né, a mostrar isso com uma ênfase maior? Com a tradição católica, que tinha uma tradição tão forte na sua própria tradição, na história do tempo que eles tinham, como no magistério. Por exemplo, a gente não vai entrar tanto no que os católicos fazem, mas tem as encíclicas do Papa, por exemplo, que é como se fosse um texto inspirado. Que quando o Papa manda a encíclica, não importa se aquilo está na Bíblia ou não. Se ele falou, é lei. E Lutero está falando contra isso, né? E aí, como é que você vê essa relação assim entre a sola escritura e a perspectiva que a gente tem da clareza e da suficiência da Bíblia? É interessante que, por exemplo, Silvestro Prierias, ele vai responder às 95 teses de Lutero, dizendo assim: Uhum. quem não se apega aos ensinamentos da Igreja Romana e do Papa como regra infalível de fé, a partir Meu dos Deus. quais até mesmo a Sagrada Escritura deriva sua força e autoridade, é um herege. Então, em resposta às 95 teses, é o que o Silvestre Prierias vai dizer. Só que, para Lutero, o sola escritura não significa nada além da escritura. Pelo Uhum. contrário, ele não vai excluir a possibilidade, por exemplo, de se recorrer aos pais da igreja ou aos Sim. credos e às próprias decisões da igreja. A leitura da escritura é uma atividade de comunhão em que a voz de quem leu antes precisa ser ouvida com atenção. Uhum. Então, assim, Lutero, ele vai dizer, por exemplo, ele escreve uma afirmação de todos os artigos em 1520, ele vai dizer assim: não quero jogar fora todos aqueles que são mais instruídos do que eu sou, mas somente Uhum. a escritura deve reinar. E não a interpreto por meu próprio espírito ou pelo espírito de qualquer homem, mas quero entendê-la por si mesma e mediante seu espírito. Então, o que Lutero está colocando não é apenas a escritura como fonte. A escritura ela é a autoridade máxima, ela é Sim. autoritativa, mas isso não Sim. despreza, por exemplo, os credos, os pais da Uhum. igreja,
os concílios, mas eles não estão em pé de igualdade. Então, uma vez que eles estão em contradição, uma vez que uma decisão do Papa ela contradiz algum princípio ou ensinamento da Escritura, eu devo ficar com a Escritura. E o Papa está errado. É isso que Lutero está dizendo. Né? Isso vai servir tanto para o Papa quanto para quem é um pastor de uma igreja evangélica, de uma igreja protestante. Se ele falar contrário da Bíblia, fique com a Bíblia. Né? E engraçado que dentro da Bíblia a gente vai achar, por exemplo, os bereanos, que eles escutavam, eles ficavam atentos, anotavam, chegavam em casa e falavam, vamos estudar, cara. Vamos ver se o que ele falou se está dentro das escrituras, se está dentro do que a gente já conhece. No caso, ele estava falando lá, não da Bíblia toda que a gente tem hoje, do formato que a gente tem hoje, mas da parte que eles tinham. Então, o estudar é para você conhecer se realmente aquele pastor, aquele padre está falando o que a Bíblia está falando. Não significa que o Fernando, como pastor lá da igreja que ele pastoreia, ele não tem uma autoridade. Claro que ele tem. O padre tem uma autoridade, o Papa tem para os católicos. Mas desde que eles não sigam contrário o que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz uma coisa, eles dizem outra, com certeza quem está errado é quem está dizendo contra a Bíblia. Essa, pelo menos, era a ideia principal, certo, Fernando? Exatamente. E assim, Hanan, o que acontece? Muitas das vezes, isso, pelo menos hoje, em nossos dias, acontece, de um pastor, ou de um papa, ou até mesmo de um bispo, enfim, de um religioso, de uma figura religiosa, ela encontrar na Bíblia respaldo para suas doutrinas erradas, equivocadas e até mesmo heréticas. Então, a chave nesse sentido não é você apenas encontrar um texto prova, mas é aplicar a teologia bíblica dentro daquele assunto em toda a Escritura. Né? Então, é por isso que nós vamos, se você está no Rio de Janeiro, né? E aí no Rio de Janeiro tem como é que é? Avenida Suburbana 4242, né? A famosa igreja. Eu era dessa igreja. Então, você assim, já foi do Rio? Não, eu fui da Universal. E aí, o que acontece? É que você foi tão específico que eu falei assim, que o cara estava no Rio. Então, o que acontece? Se você pegar o ensinamento de um pastor de igrejas como a Universal ou outras que vão na linha neopentecostal, eles vão argumentar o seguinte: olha, confere na Bíblia se o que eu estou fazendo está na Bíblia. Entende? Sim. E aí é interessante que você olha para aquele texto prova que ele está utilizando e você vai encontrar. Então, por exemplo, um voto com Deus. É muito comum, né? Então você faz um voto com Deus. Você não pode fazer o voto de tolo, né? E essa e outras. Vamos fazer a corrente de Jericó, vamos dar ali as voltas em torno das muralhas dos seus problemas, assim como o povo de Israel deu aquelas voltas e as muralhas caíram. Então, assim, quando a gente fala essa questão de ser um bereano ele não simplesmente olhava o texto prova, mas ele conhecia o Antigo Testamento, que era a Bíblia daquele tempo, e ele confrontava de forma bíblica, como é que esse tema, como é que esse assunto, como é que essa situação vai aparecer. Por exemplo, nessa igreja em específico, né, na Universal, eu imagino que você talvez tenha alguns ouvintes que sejam da Igreja Universal. Uma das campanhas que é realizada a cada 6 meses é a famosa Fogueira Santa de Israel. E uma das campanhas, por exemplo, é o sacrifício de Isaac. Só que é interessante que quando você olha para o texto que se utiliza como argumento, Abraão ele não finaliza o sacrifício de Isaac. Deus proveu o cordeiro. E uma leitura bíblica dessa passagem, ela vai nos lembrar de quem?
Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o Claro, pecado claro. do mundo. Uhum. Mas não é dessa forma que esse texto é lido em igrejas como a Universal, no caso. Esse texto é lido da seguinte forma: olha, da mesma forma que Abraão foi fiel a Deus e não negou o seu único filho, mas ele ofereceu a Deus o seu único filho, você também deve oferecer a Deus o seu único filho. Mas qual que é o seu filho? Uhum. A igreja não tá, o pastor não está pedindo que você ofereça literalmente seu filho, Sim, mas sim. aquilo que representa algo de importância, um carro, bens, valores, né? Então, ser um bereano, em última análise, não é apenas trabalhar com textos prova, mas é trabalhar com uma teologia bíblica em que aquele assunto, aquela situação, ela aparece e procurar entender sempre à luz da pessoa de Cristo, né? Sim. Você falando disso, nesse caso aí era muito simples, né? Na hora que a pessoa fosse dar o Isaac dele, era para o pastor lá falar: não, 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 não entregue seu Isaac, pode deixar que eu vou prover. Porque é isso que acontece lá. Mas você falando, veio duas passagens muito, muito claras assim na minha cabeça. Cara, eu achei impressionante. Eu não sei se você viu uma, eu não vou falar o nome do pastor aqui, que o pastor falou que Jesus tinha uma casa na beira da praia. Não sei se Sim, você viu essa. Viu? Que tinha a casa na beira da praia. E como é que ele conseguiu a casa na beira da praia? As pessoas demoravam anos para fazer uma mesa com cadeira. E aí Jesus falava: volta amanhã. E fazia: tá aqui. Então Jesus usando os milagres dele a favor de ter um retorno financeiro. Essa é clássica, essa fez muito sucesso, assim, espalhou. E o pior é que ele acha um texto para dizer, e Jesus saindo de casa, de frente para a praia, e aí ele falou: Jesus, ele tinha casa na praia, olha que maravilha. Cara, chega a ser, desculpa a palavra, chega a ser idiota isso, né? E um outro agora, que também faz um certo sucesso assim nessa linha neopentecostal, foi ele comentando sobre uma passagem em 2 Coríntios, que ele diz assim: eu vou te provar que Jesus era rico. E aí ele abre lá e bota assim: pois vocês conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês ele se fez pobre. E eu pensando: cara, é o que você está falando. Ele pega um trechinho, e aí ele consegue comprovar nesse trechinho o que ele está falando, porque está dizendo que Jesus era rico. Mas é só você ler o texto completo que você vai ver que não está falando de dinheiro, Fernando. E aí, como as pessoas não têm o interesse de estudar, ou na maioria das vezes, elas querem só ter uma emoção, receber aquela benção, que elas falam: caramba, Jesus era rico, se fez pobre. Então não tem problema o Fernando ser rico. E não tem problema o Fernando ser rico, ok? O problema não é esse. O problema é como é que eles vendem isso, para eles possuírem o que eles querem. Então, se você for só nessa questão do texto, eles vão te dar um texto, vão deturpar o texto, né? Mas o problema é: caramba, e o contexto disso? O que isso realmente está querendo dizer? Porque se você pega no literal, se você pegar só uma frase, realmente está dizendo lá em 2 Coríntios que Jesus era rico e deixou de ser rico por amor a gente. Mas não e está falando muitas de dinheiro, vezes, né? Hanan, assim, é importante até destacar que esses pastores, não vou dizer todos, mas muitas vezes eles fazem isso não é por maldade, não é por picaretagem, é Sim. por despreparo mesmo teológico. Uhum. Então, Uhum. assim, é que nem você falou, as pessoas elas têm, principalmente, e a gente percebe isso inclusive em lideranças, em pastores, em obreiros, esse pensamento assim: não, eu vou ali e Deus vai falar comigo. E Deus vai Sim. ministrar, Deus vai falar, Deus vai dar a palavra. Então eu não preciso estudar, porque a letra Uhum. mata, mas é o espírito que dá vida, né? Então, assim, e aí o que acontece? A própria igreja acaba sofrendo, pessoas acabam sofrendo porque elas acreditam naquilo que o pastor está dizendo, porque aquilo que ele está dizendo está na Bíblia. Esse que é o maior Aham. detalhe. Está na Bíblia. O Sim. caso ali da casa na praia, é uma inferência, é uma dedução que ele tirou ali, né, da cabeça dele, Sim. mas muitas das Uhum. vezes são textos que provam o argumento, né?
Então, há necessidade de ir a fundo. Não que a escritura seja difícil de entender a sua mensagem principal, mas ela é uma fonte inesgotável de conhecimento. Então, há necessidade de se aprofundar, de pelo menos ter esse conhecimento de um panorama, né, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Sim. Eu fiz um vídeo um tempo passado, Fernando, falando de um comediante que o show dele era praticamente tudo contra o cristão. E assim, o engraçado ali, que na verdade eu não consegui rir, mas a questão, o engraçado é que ele não tenta humilhar o cristão com uma ótica de querer dizer que é superior. Mas ele sempre está mostrando que o cristão não lê a Bíblia, que o cristão não gosta de estudar, que diz amar um Deus que não conhece nem quer procurar conhecer. E aí ele vai falando e você vai pensando assim, cara, realmente é verdade o que esse cara está falando. Chega a ser assustador. E aí quando você usa esse exemplo da letra mata, mas o espírito vivifica, que as pessoas usam de maneira bem errada, quais são assim as críticas que você mais vê contra essa sola, contra a sola escritura? Tanto vindo de fora do protestantismo e talvez tenha dentro do protestantismo mesmo. Um exemplo que você deu, essa história de que a letra mata, né? Quais são as coisas que a gente mais vê assim, de críticas a essa sola? Assim, ó, a Calvino, por exemplo, já dizia que o Papa e os anabatistas tinham algo em comum. Eles se gabavam que o Espírito dirigia a igreja, iluminava a mente, a vontade e as palavras do crente, sem dar a devida importância e atenção à palavra. Então, assim, já naquele tempo, no tempo da Reforma, a igreja romana, ela se gabava disso. Não, nós temos o magistério. O magistério é quem vai dirigir a igreja. E a Bíblia é uma criação do magistério da igreja. Foi a igreja que canonizou a Bíblia, que oficializou a Bíblia, né? Sim. Em nossos dias, o que nós temos são muitas vezes as revelações e as profetadas, né? São pessoas que acabam interpretando de forma equivocada os textos bíblicos que falam de revelação e que falam, por exemplo, esse texto mesmo de Paulo, em que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, o entendimento que tem não, eu não preciso estudar, eu não preciso conhecer a fundo a letra, eu preciso conhecer o autor da letra e eu preciso ter uma experiência sobrenatural com esse autor da letra. E isso é importante, sim, a gente precisa ter uma experiência com Cristo. Mas essa experiência com Cristo, ela não pode estar desconectada do estudo daquilo que Deus deixou revelado, da sua revelação especial, né? E é interessante perceber a importância que Deus dá para o estudo e para a Bíblia, que ele deixou para nós. Ele poderia ter deixado, por exemplo, um vídeo, né, um filme, uma série para nós assistirmos na Netflix. Por quê? Porque Cristo poderia ter vindo no ano 2024. Sim. Cristo poderia ter vindo. Será que se Cristo viesse nos nossos dias, seria fantástico, porque teria celular, teria podcast, Cristo estaria em todos os podcasts, né? Mas diz a Escritura que ele veio na plenitude dos tempos. Então, e Cristo mesmo não escreveu nenhum livro, seus discípulos escreveram. Então, Deus ele dá essa importância à escrita, à produção, e quando nós olhamos para a Escritura, e é interessante que não apenas os evangélicos ou os católicos, mas inclusive ateus, como Leandro Carnal, eles levam muito a sério a Escritura e eles percebem a lógica e as conexões. Então, como peça de literatura, a Bíblia ela é fantástica. Né? E como manual de vida do cristão, ela é fundamental. Então, você não tem como você viver como um crente sem conhecer
aquilo que Deus espera de nós, porque Paulo vai dizer que Deus deu a sua revelação de forma geral na natureza, na criação, imprimiu também em nossa consciência as principais regras, mas é na Escritura que é revelada a vontade de Deus, a boa, Sim. perfeita e agradável vontade de Deus. Então, negligenciar o estudo da Escritura é negligenciar o Deus que a inspirou. Com certeza, com certeza. Como você diz amar alguém. Acho que nesse vídeo mesmo eu dou um exemplo assim. Você tem um pai, e aí o seu pai, ele fala assim, Fernando, deixei algo escrito para você, eu pensei em você. Deixei escrito para você, e você fala assim, caramba, como eu amo meu pai. E eu falo, e aí, Fernando, tu já escreveu, já leu a carta que seu pai escreveu para tu? E tu fala, ih, Renan, não dá, cara. Não dá, cara, meu pai escreveu 100 páginas, eu não vou ler 100 páginas, não. Mas tu não ama teu pai, cara, lá teu pai tá te dando conselhos, tá dizendo o quanto ele te ama, o que, que ele fez por você. E aí você fala, não, 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 eu conheci meu pai, eu sei como é que ele é. É mais importante ter falado com ele do que ler a direção que ele deu, a vontade. Porque às vezes as pessoas ficam querendo saber a vontade de Deus, como Deus vai se expressar, como ele vai falar. Eu não vou lembrar agora, Fernando, talvez você saiba quem diz isso, que diz assim, toda vez que você quiser escutar Deus, é só você abrir a Bíblia e ler, porque foi ele que falou. E se você quiser escutar de maneira audível, é só ler em voz alta, que aí você vai escutar ele de maneira audível. Porque assim, o quão grande Deus é e maravilhoso, deixou algo especial pra gente, e a galera simplesmente não tem interesse. Pô, no Brasil a gente tem realmente essa cultura de não querer ler, de não gostar de ler, ou pelo menos isso não é trabalhado desde a infância. O segundo é por culturalmente já talvez ver tanta autoridade no homem que está lá no altar, no púlpito, o pastor, o padre, seja lá o que for, que não importa muito o que você lê, o que aquele homem fala é lei, é uma regra. Então, eu não preciso nem tirar uma dúvida aqui, eu não preciso olhar, eu não preciso ler a palavra. Porque se aquele cara que está falando lá, e Deus chamou ele para falar, com certeza ele está falando correto. Ele não vai falar besteira. Então, muita gente já acredita nisso. E é o que tu falou, não é nem por maldade. Mas ela já tem tanto essa questão de autoridade, já está tão incutida na pessoa que ela só acredita no que o outro fala, né? E aí, dentro dessa pergunta que eu te fiz, dessas críticas, uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, os católicos falarem, e a gente está vendo, eu acredito que você está percebendo também, uma volta muito grande assim do pessoal do protestantismo voltando para o catolicismo com a ideia da tradição. E uma das coisas que eu vejo eles muito comentando é que a partir do protestantismo, cada um lê a Bíblia do jeito que quer, interpreta do jeito que quer, e por isso nós temos tantas divisões. Tantas divisões. Então, temos batistas, assembleanos, presbiterianos, congregacionais. Eu estou falando aqui das mais tradicionais, né? Eu não estou nem falando quando a gente começa a abarcar mais para frente. Mas como é que a gente vê e como é que a sola escritura responde a essa acusação de que o protestantismo dá a liberdade da pessoa interpretar do jeito que quiser e criar essas divisões? Perfeito, Hanan. Assim, ó, historicamente falando, nós podemos dizer que nós podemos reduzir todos os principais métodos de interpretação da Bíblia a dois métodos principais, que é o método alegórico e o método Sim. histórico-gramatical. Uhum. Então, uma interpretação equilibrada da Bíblia, ela vai procurar sempre interpretar de forma histórico-gramatical. Só que o que acontece? A queda, o pecado, ele afetou a nossa interpretação da Bíblia, ele afetou a nossa interpretação da realidade. Então, por causa do pecado, nós não conseguimos enxergar com clareza muitas coisas. Então, Uhum. esse seria o principal motivo de variações de interpretação, mesmo por pessoas que seguem o método histórico-gramatical. Então, se nós Sim. pegarmos, por exemplo, batistas e presbiterianos,
geralmente Uhum. seguem esse método histórico-gramatical. Muitos assembleianos também seguem esse método de interpretação, mas nós vamos ter ali algumas diferenças, algumas variações. Uhum. Um outro fator também, além do pecado, que favorece isso, são a interpretação de alguns textos da Escritura que não são exaustivos sobre batismo, por exemplo, Uhum. ceia do Senhor, governo da igreja, dons espirituais, soteriologia e o milênio, Uhum. que são aí Sim. talvez os principais, né, é, temas que geram inclusive debates teológicos, mas são debates de milênios. Então, Uhum. existem textos que não são exaustivos, eles são claros, só que quando lidos dentro de toda a escritura, você percebe o quê? Algum certo paradoxo. E aí Uhum. você vai ter calvinistas e arminianos, Sim. amilenistas, pós-milenistas e pré-milenistas. Você vai ter os pentecostais e os cessacionistas ou tradicionais, né? Os Sim. continuistas, que não são pentecostais, mas acreditam ainda Aham. na possibilidade dos dons. Você vai ter, por exemplo, a Uhum. questão do batismo. O batismo ele é por imersão, ele é por aspersão, eu posso Uhum. batizar crianças. Então, assim, só que quando nós olhamos para a Escritura, não é uma coisa que está muito clara. O que Jesus Sim. vai ordenar e o que a gente vê nos evangelhos é pessoas sendo batizadas. E Jesus vai Uhum. ordenar: vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós analisamos o termo batizar, né, batizar, ele tem sim a ideia de mergulhar em água. Mas Uhum. desde o começo da igreja, eu sou um batista, mas eu reconheço que desde ali do primeiro século tem algumas tradições, algumas igrejas locais ainda vão Sim. realizar um batismo de aspersão, e Uhum. alguns vão entender que tem que batizar toda a família, né? O carcereiro que se converteu, e ele e Uhum. toda a sua casa, e aí deduz que os Sim. seus filhos também foram batizados, os seus Sim. escravos. Então, assim, a escritura ela não é clara em que sentido? Ela não é exaustiva, ela é clara, e como Sim. batista, você é batista? Não. Não, hoje eu fui batista até os 17. Hoje eu não sou É. batista, cara. Hoje Mas eu sou de você uma é, igreja que não é da linha tradicional, mas faz essa pergunta, continua. Não mas sou você é um batista credo mais? batista, né? Você é Sim, credo sou credo batista. batista. Sou credo E é. batista, sou credo batista. Então, assim, a maioria pelo menos hoje no Brasil, a maioria dos brasileiros, por influência e pelo tamanho, inclusive, da própria Assembleia de Deus e dos batistas, né, que são ali as Sim, maiores representações, acabam sendo credo batistas, ou seja, eu sim. creio e sou batizado. Né? Quem crer Uhum, e for batizado é a ordem de Jesus, é a sequência. Mas, sim, por exemplo, os irmãos presbiterianos, os luteranos, os anglicanos, eles vão já na linha não. Nós fazemos parte da aliança. Então, sim, ali a gente vai batizar, quando ele for um adolescente, ele vai fazer uma profissão de fé sim. Ele e vai caminhar com confirmar Cristo. aquele batismo que já aconteceu, né? É. É. E aí o que acontece? Só que alguns assuntos na Bíblia são centrais e essenciais. E aí nós vemos Uhum, unidade dentro do sim, cristianismo de forma geral, quando nós olhamos, por exemplo, para o credo apostólico e para o credo uhum, niceno-constantinopolitano. Então, nesses dois credos, por exemplo, nós, protestantes evangélicos, nos juntamos, sentamos na mesma mesa que católicos romanos. sim, Então, sim. isso nos torna cristãos. Isso aí. Questões, por exemplo, como o ser de Deus, trindade, nascimento virginal, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, mostra que existe sim unidade. Sim. Só que também nós entendemos, e é por isso que acontece a reforma protestante, que a Igreja de Roma ela vai se afastando dos princípios do sola escritura, depois você vai trabalhar ali dos solos cristos,
né? Uhum. Da sola fide, e é por isso que acontece a reforma. E quando nós olhamos para a ala protestante em todo o mundo, nós percebemos uma harmonia, apesar dessas diferenças. Então, Sim. nós percebemos, por exemplo, que mesmo estudando, por exemplo, você estudando numa faculdade batista, eu estudando numa faculdade presbiteriana, lá você vai ter professores que não são batistas, Sim. visitantes na presbiteriana, Uhum. Uhum. professores que não são presbiterianos. Então, ou seja, nós Sim. sentamos na mesma mesa, nós dialogamos, lemos os livros uns dos outros, Sim. participamos, visitamos as igrejas uns dos outros. Então, as diferenças que nós temos, de forma geral, no protestantismo, elas são pequenas, elas existem, e, de certa forma, elas mostram a multiforme graça de Deus. Verdade. Verdade. Né? Então, assim, o Verdade. cristianismo, ele não é ele não é monolítico, né? Ele não tem apenas Uhum. um cristianismo, são vários cristianismos. Aí Sim. do Rio de Janeiro tem um professor chamado Lucas Gesta, que você deve conhecer, Conheço, do claro, Seminário do claro, Sul. conheço. Isso. Claro, E ele conheço. vai trabalhar muito essa questão dos cristianismos orientais. Né? Sim, Então, sim. dentro do cristianismo, e vamos pensar dentro do protestantismo, e vamos focar apenas no Brasil, nós temos, por exemplo, editoras pentecostais como a CPAD, que publicam Uhum. livros do Mark Dever, do John MacArthur, Sim. livros de batistas, Uhum. Uhum. entende? E, ao mesmo tempo, você vai ver Vida Nova, por exemplo, publicando livros de Wayne Grudem, que não é um cessacionista. Verdade, verdade, Né? Então, verdade. assim, você tem essas pequenas diferenças, inclusive a sistemática do Wayne Grudem, ela é uma das mais lidas no Brasil. Verdade, cara. Verdade. Né? Até porque o Gruden ele não fica, ele não puxa tanto para um lado quanto para o outro. Ele fica ali mais no meio ali, né? Tentando conversar com os dois polos. Acaba sendo ela Exatamente. muito, muito buscada, né? Exatamente. Então, assim, existem sim diferenças, divergências, existem. No passado, a história mostra que muita gente morreu para defender sua fé, muitos Sim. batistas morreram por defenderem e por praticarem o batismo de adultos ou rebatizarem aqueles que haviam sido Uhum. batizados como crianças, né? Então Sim. é uma verdade, não tem como fugir da história. Mas se antigamente não existia esse diálogo entre batistas e presbiterianos, hoje já existe um grande diálogo. Claro, Né? claro. Por Bastante. exemplo, na década de 60, a Convenção Batista Brasileira sofreu a sua maior divisão. Na década de 60, um grupo partiu para uma linha mais carismática, mais Uhum. próxima do pentecostalismo, mas não Sim. pentecostal, carismática, vamos pensar no meio termo, e o restante da denominação ficou tradicional, Sim. não cessacionista, mas tradicional. Naquele período da história, existiram muitas divisões, muitas brigas, muitas discussões, mas hoje nós percebemos o quê? Que esses irmãos sentam à mesa, conversam. Uhum. Então nós temos essa. Eu digo que quando nós saímos de perto do furacão e nós olhamos com uma distância, uma perspectiva, nós conseguimos enxergar o todo e Sim. perceber que aquelas diferenças elas existem, elas são importantes, mas o corpo de Cristo é muito maior do que essas diferenças. Né? Verdade, verdade. Agora, o que preocupa é que muitas das vezes diferenças que são importantes acabam sendo toleradas, né? Como a teologia da prosperidade, a teologia do Sim. coach. Então, você acaba, em vez de abraçar apenas o. Me fugiu a palavra agora. Mas, enfim, você acaba abrindo demais a porta e você acaba tendo aí muita
muita abertura nesse sentido, né? Sim, Que é perigoso, porque são falsas teologias, né? sim, sim. É, dentro do que você está falando, então a gente pode entender que quando tem esse argumento sobre essa divisão do que a escritura pode fazer, na verdade a gente tem que o principal que nos une é igual, seja na Batista, na Presbiteriana, na Assembleia, não importa a denominação, o que nos une em Cristo, o importante para a salvação é a mesma. A gente segue pontos necessários da mesma maneira. Agora, a gente vai ter outras ideias sobre assuntos, como você falou, o batismo, o milênio, né, a questão da escatologia, pode ter algumas diferenças ali, mas o que é necessário para o central, para a salvação, a gente pensa do mesmo jeito. É isso, Fernando? Por exemplo, quando nós olhamos, por exemplo, para a questão dos solas, Uhum. o sola escritura, então nós concordamos que somente a escritura é a palavra de Deus, ela é a autoridade final. Então, quem não concorda dessa forma não é protestante. Sim. Não é protestante, vai ser católico romano. O católico romano pensa Uhum, dessa uhum, forma. Ah, quem não defende ou quem não acredita no solos Cristos, que Cristo é o único mediador entre Deus e os uhum. homens, bem, não pode ser. Então, eu acredito que o sola, vou pensar assim para fechar um pouco mais o perímetro, eu acredito que os 5 solas eles podem delimitar quem seriam meus irmãos em Cristo. Sim, sim, Porque uma sim. pessoa que ela não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível e autoridade máxima, ela não tem a mesma fé que eu tenho. Uma Verdade. pessoa É que exatamente. não acredita que Jesus Cristo é Senhor e somente Ele é o mediador entre Deus e os homens e que é nele que nós devemos depositar nossa fé, não pode ser meu irmão em Cristo, mas precisa reconhecer que Cristo é somente Cristo. A mesma coisa a questão Exatamente. da fé. Eu preciso da fé para ser salvo e mais alguma coisa? Não, Não. é só a fé. Romanos 10 é claríssimo. Romanos 10 é um texto muito claro. É, Se com é. tua boca confessares que Jesus é Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então é É isso. confissão, fé, confissão. Então, eu acho que é importante, porque no começo eu comentei ali, né, que nós sentamos na mesa, por exemplo, com católicos Sim. romanos, em questão lá do credo apostólico, do credo niceno-constantinopolitano, e em doutrinas como Trindade e Cristo, e até mesmo o Espírito Santo, mas eles se afastaram da verdade das Escrituras. Uhum. Eles se Sim. afastaram e, infelizmente, muitas igrejas evangélicas elas têm cara de evangélica, têm nome de evangélica, mas elas se afastaram também dos solas da Sim. reforma e estão mais parecidas com a igreja de Roma do que com a igreja de Cristo. Exatamente, exatamente. E aí, foi muito legal tu falar isso, assim, fechar muito mais nas solas, até porque encaixa muito do que a gente está falando. E, cara, assim, como é que a sola escritura consegue influenciar a prática religiosa do cotidiano, do nosso cotidiano como cristão, tipo, mostrando assim como traduzir isso na vida prática, tanto de fé, de estudo, da obediência à palavra de Deus. Como é que a sola escritura influencia de maneira prática na vida de um cristão? Bom, de maneira prática, uma pessoa que ela acredita que somente a Escritura é a palavra de Deus e somente a Escritura é autoritativa, ela é uma pessoa que vai tomar suas decisões com base naquilo que as Escrituras ensinam. E ela Sim. vai viver seus relacionamentos de acordo com o que as Escrituras ensinam, ou seja, a ética dessa pessoa ela é moldada por uma visão bibliocêntrica e cristocêntrica do mundo. Então é Uhum. assim que essa pessoa vai viver, de forma bem prática. Ela vai procurar viver até o Vale da Visão, o livro Vale da Visão, o livro de orações puritanas, ele tem uma das orações que ele fala bem assim:
ensina-nos a viver de modo como fomos batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade. Então, aquele que acredita e crê no sola Escritura não é apenas a pessoa que vai decorar textos bíblicos ou que vai recitar de cabeça ou que vai, enfim, ler sua Bíblia, mas ele vai, além de ler, ele vai aplicar na sua vida diária, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o próximo e no seu relacionamento com a criação de Deus. Os princípios que ele vai aprendendo ali, ele vai se tornando mais parecido com Cristo. É para isso que Paulo se esforçava, para nos tornar maduros em Cristo, para nos tornar mais santos, mais parecidos com Cristo. Então, crer no sola Escritura vai levar a essa vida prática de santidade, de amor a Deus, de amor ao próximo, de amor à igreja local. Então, eu costumo dizer que aquele que nasceu de novo, e Deus coloca em nosso coração um amor e uma vontade de obedecê-lo. Mas não tem como você obedecer sem conhecê-lo. É verdade, né? É verdade, né? Como é que você obedece em algo que você não conhece, não acredita fielmente naquilo? E Paulo em Romanos, desculpa te cortar, mas Paulo em Não, Romanos pode 10 vai ir. dizer, inclusive, ele vai dizer que os judeus, eles praticavam uma religião e eles achavam que eles estavam certos, mas eles estavam enganados, porque eles estavam longe de Cristo. E é por isso que Paulo vai se esforçar para pregar os gentios, para que de alguma forma a conversão dos gentios causasse algum tipo de ciúme nos judeus, para que então eles se rendessem a Cristo. A gente entender até essa palavra, porque a gente tem muito a questão do ciúme sempre na conotação ruim, mas quando Paulo fala, e ele, na tradução, pelo menos em português, está falando literal ali, ciúme, no povo judeu, para que eles pensem, gente, era gente, por que a gente largou esse Deus para gerar isso, né, no povo judeu? E ninguém melhor para dar esse exemplo que Paulo, porque se a gente vê alguém determinado em fazer algo achando que estava correto, até ele descobrir que ele estava completamente errado, é Paulo na Bíblia, né? A gente vai ver outros, mas Paulo, ele é um exemplo assim, muito claro de que quando ele fazia o que ele estava fazendo, perseguindo os cristãos, ele acreditava realmente estar fazendo aquilo por amor a Deus, por amor ao Deus que ele acreditava servir, né? Isso é inacreditável como é que tem uma mudança no homem a partir do momento, não só que ele conhece, mas que ele tem um encontro verdadeiro com Cristo. Paulo é o exemplo vivo de ele vivia achando que estava correto, quando ele tem um encontro com Cristo, não tem como ele ser mais a mesma pessoa, né? Então, Paulo escrever sobre isso é ele dando um exemplo da vida dele. Então ele não está só falando da boca para fora também, né? Falando, Hanan, Fernando, façam isso. Ele só está dizendo assim, gente, eu fiz. Então, me segue aí, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, porque ele teve experiência, autoridade de viver aquilo, né? Agora, a gente ter isso na nossa vida é muito importante. Eu acho que automaticamente mexe numa outra coisa quando a gente tem isso na nossa vida. Primeiro, eu acho que a gente vai olhar, não com um olhar de julgar, por exemplo, o Fernando pregando. Quando o Fernando estiver pregando, não é que os membros da sua igreja estão lá sentados, todo mundo de braços cruzados, falando, vamos ver se o Fernando vai falar alguma besteira aí. Vamos ver se ele vai errar alguma coisa. Não é isso. Mas é de saber se o Fernando está falando biblicamente. Só que, quando eu tenho isso, eu acabo prestando mais atenção nisso no culto. E como é que as igrejas que seguem a doutrina da sola Escritura, como é que a sola Escritura molda o culto, a liturgia da igreja, e como é que ela vai impactar tanto nas igrejas que seguem o molde da sola Escritura, viver somente a Escritura, e as igrejas que não vivem isso, Fernando. Como é que faz a diferença para quem vive isso e para uma igreja que não vive isso? Então, uma igreja que ela tem o compromisso com a palavra de Deus é uma igreja que vai prezar por pregação expositiva.
Uhum. Pregação expositiva, ela mostra o pregador que prega de forma expositiva, ele deixa claro para a igreja que ele tem um compromisso de se submeter à palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus que dirige a agenda da igreja, não Sim. a cabeça do pregador. Então, Aham. esse seria talvez a principal diferença de uma igreja que acredita e que defende o sola escritura para uma igreja que não defende ou não acredita de forma prática no sola escritura. Uma igreja que Sim. diz acreditar no sola escritura, mas que o seu pastor, os seus pastores não têm a dieta da igreja baseada numa pregação expositiva, apenas pregação temática, é uma igreja que Uhum. vai viver mal nutrida. Por quê? Sim. Porque os temas eles vão acabar sendo repetitivos, o pregador tende a falar apenas dos assuntos que ele gosta. Então, por Uhum. exemplo, se ele gosta de falar sobre dons espirituais, então 80% dos sermões vão ser sobre dons espirituais. Se ele é um Uhum. pregador que ele gosta de pequeno grupo, né, de pequenos grupos, de células, então toda a Sim. pregação dele vai ser voltada para fomentar ali as células, os pequenos grupos. Se ele é um pregador que gosta de oração, que ele entende que a oração é importante, então as pregações vão ser só oração. Eu Uhum. acredito que a pregação temática ela tem o seu valor, ela tem a sua Sim. utilidade na igreja local, ela não é totalmente errada ou desnecessária, ela tem sim importância, mas eu diria que é como uma dieta alimentar. Você não pode viver comendo só bolacha ou miojo. Você Aham. precisa Aham. do arroz, do feijão, da carne, da salada, dos legumes, da verdura, da Sim. fruta. Então você precisa ter uma dieta balanceada e equilibrada. E quando nós olhamos para a pregação expositiva, a pregação expositiva, ela oferece essa dieta balanceada, especialmente se o pregador ele vai pregar por meio de livros inteiros da Bíblia. Uhum. Então, pregar por meio de um livro inteiro da Bíblia vai promover o quê? Primeiro, submissão à palavra. Eu estou submisso Sim. à palavra. Quem vai controlar a agenda da igreja não é o calendário do município, do Uhum. país ou da minha cabeça, mas é a palavra. Sim. Então, dentro dos livros da Bíblia, é interessante que nós encontramos uma boa dieta, nós Uhum. encontramos vários temas, vários tópicos que são, às vezes, necessários e que acabam servindo para aquele momento da igreja, inclusive. Então, Sim. você vai Sim. tratar, por exemplo, de problemas como casamento, oração, pequenos grupos, liderança, dízimos e ofertas, pecados, santificação. Você vai tratar de tudo Sim. isso. A Sim. diferença é que você vai estar deixando a escritura guiar a agenda da igreja e você corre menos risco, perdão, Aham. de, Claro. por exemplo, você não corre o risco da pessoa acreditar, pensar que você está dando uma palavra direcionada a ela especificamente, Sim. 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 porque a sua Sim. pregação já está ali, o teu calendário de pregação está ali, você vai pregar, você vai Sim. passar uma hora ou outra, você vai passar naquele texto Uhum. que talvez toque o problema daquela pessoa ou o pecado daquela pessoa de forma Sim. particular. Então você, de certa forma, você se blinda também em relação a isso. Claro. Claro. Além disso, uma igreja que está comprometida com a escritura, com sola escritura, é uma igreja que ela vai procurar ter o seu culto moldado pela escritura. Então, Uhum. aquilo que não é indicado para o culto, não é feito. Então, muitas igrejas, as igrejas presbiterianas e muitas igrejas batistas vão adotar o princípio regulador de culto, que nada mais é do que isso. Olha, o que a escritura prescreve para o culto? O que a escritura diz que tem que ter no culto? Bom, a escritura deixa claro que um culto deve ter pregação da palavra, oração, ceia, batismo, Sim. música, né? Louvores, habite Cristo Uhum. ricamente em vocês por meio de Uhum. louvores. Então, Sim.
Mas a Bíblia, por exemplo, não orienta você ter um teatro no culto, ou você ter sim. um grupo de dança no culto. Então, uma igreja que está comprometida com o sola escritura, ela vai ter esse cuidado de, poxa, nós temos um grupo de jovens na igreja que gosta de fazer teatro. Legal, vamos fazer um teatro, mas vamos marcar um dia específico para isso. O culto não Sim. é o melhor momento e nem o melhor local para isso, Uhum, né? A mesma coisa a questão de dança, muita coisa foi sendo confundida, né? E muitas das vezes nós tentamos espiritualizar a questão, por exemplo, da dança. Então agora não é mais dança, é dança profética. E sim, dança, é como música. Então, sim. assim, a Bíblia prescreve dança. Ah, mas Davi dançava. Pois é, mas Davi não Sim. está num contexto de culto. Aham, aham, aham. Entende? Então, tipo assim, Sim, quando nós olhamos para esse princípio tão importante do sola escritura, e nós queremos que a igreja local, que a igreja que nós fazemos parte, seja guiada por esse princípio, nós vamos se observar isso. Poxa, tem que ter pregação da palavra, tem que ter música, tem que ter ceia, batismo. A música é com palmas ou sem palmas? Não importa. A Bíblia não sim, prescreve, ela sim. não fala se é com palmas ou sem palmas, ela diz que tem que Ela ter não disse se música. não pode bateria ou não, né? Não, ela Ela não não diz fala, isso. né? Ela Mas, disse mas que aí, tem música. mas tem música. Sim, Então você parte desse princípio de que o que a Bíblia prescreve é o que deve ter no culto. sim, Dízimos e oferta fazem parte do culto, né? sim, Então, mas outras questões não fazem parte do culto. Então, quando nós temos ali o sola escritura como princípio normativo, nós entendemos e fazemos no culto aquilo que é estabelecido na escritura. Outras sim, sim. questões a gente faz fora do culto. Marca-se um outro Aham. momento, um outro horário. Que não são Ah, coisas proibidas, né? Por não, exemplo, você tem um teatro que eu acho maravilhoso, mas você não precisa fazer no horário do culto, por exemplo, substituir a palavra pelo teatro. Use o teatro de uma maneira boa para isso, mas não precisa substituir ou incluir ele na liturgia do culto, certo? exatamente, exatamente. O teatro em si, ele tem ali o seu valor, o seu papel, é uma arte Uhum, em si, mas não é verbum dei, né? Não é palavra de Deus. uhum, sim. Então, você tem que preencher lacunas. É como você assistiu The Chosen. Eu não sei se você assiste The Chosen. Tem alguns irmãos que Assista, não assista. gostam, né? Então, tem alguns irmãos que não gostam e têm os seus motivos. Sim, Mas sim, é como sim. você assistir The Chosen. Eu não posso simplesmente pegar, em vez de eu pregar, e colocar o The Chosen lá no culto. Isso não é Poxa, culto. não é? Sim, sim. Não, e eu acho legal, assim, enfatizar que, cara, a gente precisa entender, a gente precisa ser crente mais maduro e entender que o The Chosen, por exemplo, ele não é a Bíblia, cara. Ele é uma Sim, série. Então, como série, tem liberdades poéticas que não estão na Bíblia. Então, tem gente querendo usar, por exemplo, tu tá dando o exemplo do The Chosen, como se fosse assim, cara, tu não precisa nem mais ler a Bíblia, só assiste o The Chosen e tá tudo certo. É a mesma coisa que a gente só escutar o pastor e não estudar a Bíblia, é a mesma coisa que o católico só escutar o padre e não ler a Bíblia. Gente, eu não sei se você gosta ou não, mas quem vai assistir, assista sabendo que é só uma série. Que aquilo ali não é exatamente. literal. Não siga aquilo ali como uma regra, entendeu? O ideal, Né? inclusive, é você conhecer os evangelhos. É interessante, eu comecei a assistir recentemente, por curiosidade, eu Sim. não gosto de filmes evangélicos, eu acredito que eles não são Aham. muito bem feitos, mas esse é Sim. um outro podcast. Ah, É. mas, assim, uma coisa que eu achei muito interessante é a forma que eles amarraram nos primeiros episódios os acontecimentos bíblicos. Então, quando você Sim. lê a Bíblia e você conhece os evangelhos, os fatos dos evangelhos, e você vai para assistir o The Chosen, você consegue diferenciar, poxa, isso aqui não está na Bíblia, então isso aqui eles colocaram para Aham. preencher o espaço e para contextualizar, porque não Sim. tem como saber. Eu Sim. acredito que pelo Sim. nível de produção,
eles fizeram, sim, uma boa pesquisa teológica e arqueológica, só que eles não estão comprometidos com, por exemplo, pregação expositiva ali. Ali é uma arte, Não. uma série. É, é. Então eles não tão presos nisso, né? Então, assim, eu acho como série, eu acho muito legal, mas assim, eu gosto de ver outras, por exemplo. Não sei se você já ouviu falar em uma chamada Messiah, tem no próprio Netflix. Ela lançou um tempo atrás, ela disse que ia lançar a segunda temporada, não lançou. E eu lembro que na época teve uma confusão porque falavam assim, cara, e agora? Na série, eles não dão, eles só dão a entender, eles não falam diretamente. Esse Cristo é o Cristo que voltou a segunda vez ou é o anticristo? E aí, quando eu comecei a ver essa discussão na internet, eu fiquei assim, cara, a galera não lê, porque é bem tranquilo você definir se aquele cara é um anticristo, se é um falso profeta, se ele é o Cristo que retornou. Eles falam tudo de maneira muito sutil. E aí, por alguns motivos, as pessoas vão se confundindo. E aí é de novo, da pessoa não estudar. Eu acho que se ela estudar os evangelhos, ela vai conseguir identificar. Se ela estudar as cartas de Paulo, ela vai conseguir identificar quando Paulo fala quem é um falso profeta, que os falsos profetas vão vir te enganar. Então, pessoas que dizem ser convertidas estão sendo enganadas por esses homens. Então, eu acho interessante, às vezes, aqui no canal, como eu falo muito de. Tento botar a cosmovisão cristã na cultura pop, eu acabo assistindo várias coisas assim, e acho interessante como série. The Chosen, eu acho a produção muito boa, a qualidade muito boa, eu acho muito legal o pensamento que eles fazem para poder linkar as lacunas que a gente não tem na Bíblia, né, que está vazio, mas eu vejo como série. E eu acho que toda vez que alguém vem me perguntar, pelo menos, eu falo, assista como série. Assista como série. E se você não conhece o Evangelho, vai ler o Evangelho até para você ver se o cara está falando a verdade, tenta linkar uma coisa com a outra. Então, eu acho importante isso. Eu acho que só falar que não presta ou que não assista, eu acho ruim, Não, tá? isso Eu é acho complicado, ruim. porque eu parto do princípio assim, assiste, conhece, veja, filtre. Não gostou? Eu gostei a princípio do que eu vi. Eu acho que Sim. eles tratam Jesus de uma forma muito positiva, e numa cultura que nós vivemos hoje, isso é importante, você ter esse Aham. retrato, né, de forma positiva. Ah, eu acabo achando emocionante alguns acontecimentos, Sim, sim. porque você começa a imaginar, poxa, talvez tenha sido assim mesmo, sabe? Então, é interessante a experiência, mas assim, Sim. não é Bíblia. Então você tem que partir desse Não, princípio que isso ali é uma produção. Os atores não são crentes em Jesus muitas das vezes, são sim, pagos para fazer isso, sim. mas fazem Aham. bem feitos. Então, assim, o que não pode é a gente levar isso para o culto, né? Trocar, né? Fazer essa troca. Sim, sim. Mas, Agora, tu falou do The Chills, é bem legal. E assim, então, para quem tá assistindo agora, vai assistir esse episódio aqui em parte, como se fosse uma série, vai assistir em parte. Tá, então, quais são os fundamentos que apoiam a doutrina da sola escritura? A gente tem na Bíblia isso, porque a gente já falou de pastores mal intencionados ou por falta de conhecimento, a gente não sabe muito bem qual é, mas a gente tem fundamento bíblico para isso, mas assim, bem embasado. Não é só aquele trechinho que só encaixa porque a gente quer, não, Fernando. Mas bem embasado. A gente tem isso na Bíblia, cara. Porque a gente vê, por exemplo, o católico, quando vão falar mal das solas, eles dão uns exemplos bem fracos para falar mal da sola. Qualquer uma que seja. Mas dentro da escritura, eu pelo menos já vi podcast, algumas coisas de católicos falando, e eu assisto, até para saber o que o outro pensa, a gente também não tem que ficar fechado só no nosso, a gente tem que entender o que o outro pensa. E aí, dentro disso, eu vejo assim, cara, eles querem rebater a sola escritura, mas é muito ruim. É muito. Não é sólido, né? É muito pueril a coisa que eles fazem. E eu queria saber tipo, se a gente tem fundamentos fortes assim que apoiam essa sola escritura. sim, nós temos sim. É interessante que Lutero, em especial, e os reformadores,
eles não utilizaram um texto prova para estruturar o princípio do sola escritura. Eles não procuram assim, eu vou achar esse texto prova aqui para rebater o Papa e reformar a igreja. Não. Eles partem do princípio de que a escritura é palavra de Deus. Então, sendo palavra de Deus, ela é superior a qualquer outra escritura, a qualquer outro livro ou liderança em questões de fé e prática. Porque todos os outros escritos, todas as outras decisões da igreja foram feitos por homens falhos, sem a inspiração de Deus. A escritura foi escrita com inspiração divina. E aí nós temos alguns textos bíblicos muito interessantes a respeito disso, são diversos. Eu separei aqui alguns. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 em diante, diz assim, na NVT: vocês, porém, devem permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então, Paulo, escrevendo ao Timóteo, ele fala toda a escritura. Aqui, Paulo está se referindo a todo o Antigo Testamento, que já era consolidado, já era considerado pelos judeus como palavra de Deus naquele período. E Paulo tem também noção daquilo que ele está escrevendo como sendo palavra de Deus, porque em outro texto ele vai dizer assim, quando ele fala sobre casamento, olha, um conselho meu, não no Senhor. Se você puder, casa. Ou seja, não é palavra de Deus, é uma palavra minha. É o único lugar de todas as cartas de Paulo que ele não que ele enfatiza, ó, isso aqui é meu, não é palavra de Deus. Então, toda a escritura ela é inspirada por Deus. E aí existe ali o debate, né, se ela foi uma inspiração palavra por palavra ou apenas de ideias. Eu acredito na inspiração palavra por palavra, ponto a ponto, vírgula por vírgula, como está nos originais, mas Deus, em sua sabedoria e soberania, usou as habilidades e o conhecimento também que os autores tinham, de modo que eles não falaram não mudaram o jeito de escrever porque era Deus que estava falando. Então, esse texto aqui ele é bem interessante por causa disso, ele enfatiza que toda a escritura é inspirada por Deus. E aí nós podemos, por exemplo, olhar para o texto também de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 19, diz assim, na NVT: além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Então, mais uma vez, nós temos aqui agora Pedro reconhecendo as Escrituras, o Antigo Testamento, a profecia, como sendo inspirada por Deus, originou-se em Deus, não pela vontade dos profetas, não pela vontade daqueles que escreveram, mas por Deus. Foi Deus que impulsionou, empurrou, falou, e eles então escrevem aquilo que Deus lhes disse. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, nos versos 15 e 16, Pedro coloca Paulo, os escritos de Paulo, em pé de igualdade com os outros livros da Bíblia. Então, ele vai dizer assim, por exemplo, e lembrem-se
de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorceram suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Então, nós temos agora Pedro reconhecendo cartas de Paulo como sendo escritura juntamente com o Antigo Testamento. Quando nós vamos, por exemplo, para o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, nós também percebemos Jesus reconhecendo o Antigo Testamento como escritura. E ele diz o seguinte: eu não vim para revogar a lei, eu não vim para alterar a lei, eu vim para cumprir. E a ideia desse cumprimento não é apenas cumprir com sua vida, morte e ressurreição, mas é dar o pleno entendimento da lei, é dar o pleno entendimento dos profetas, dos salmos, dos escritos, como ele vai dizer lá no caminho de Emaús, né? O profeta e salmos escritos falam sobre mim. Então, Jesus reconhece a Escritura, o Antigo Testamento, como palavra de Deus. Quando nós olhamos para os 150 salmos, nós temos diversos salmos que enfatizam a supremacia da palavra de Deus. Por exemplo, o salmo de número 1 é o salmo de abertura da Bíblia. O salmo de número 1 é o salmo da Torá e o salmo de número 2 é o salmo do Messias. Spurgeon, se eu não me engano, vai dizer que esses dois salmos são como se fosse a chave para abrir todos os demais salmos da Escritura. E o salmo o salmo primeiro, né, o salmo da Torá, ele evidencia a importância do justo meditar na lei do Senhor de dia e de noite, ou seja, só na Escritura. Quando nós olhamos para Deuteronômio capítulo 6, nós percebemos e vemos ali no Shema essa mesma questão. A Escritura deve ser conhecida, você deve ensinar os seus filhos, você deve gravá-las na sua cabeça, nos seus braços, no seu peito. Você deve conhecê-la e você deve vivê-la, né? Então, a própria Bíblia ela vai se auto-autenticando e se auto-reconhecendo como sendo palavra de Deus, verbo de Deus, né? É muito bom, porque a gente não precisa de um versículo específico, mas como a própria Bíblia ela vai se comprovando ser a palavra de Deus, né? E quem está ali sendo inspirado também está sendo inspirado pelo próprio Espírito Santo para poder reconhecer, assim como Pedro reconhece as cartas de Paulo, e Jesus está reconhecendo o Antigo Testamento, e assim os apóstolos também estão reconhecendo. Então, a Bíblia ela não é formada por homens, mas pela própria comunidade que está sendo usada, inspirada pelo Espírito Santo, a reconhecer essas cartas, esses livros, para que eles mostrem que são inspirações e são palavras do Senhor. Isso é muito, muito legal. Muito legal mesmo ver que na própria palavra a gente encontra isso, né? Agora, eu ia te fazer uma pergunta aqui que eu vou te fazer, mas eu acho que é muito óbvio o que eu vou te perguntar, mas por que, na sua opinião, a sola escritura continua sendo uma doutrina importante para os nossos dias? Por que ela continua sendo tão importante? Uma reflexão sobre isso, assim, o que você consegue trazer para quem ainda não segue ou não conhece a sola escritura, a importância dela, como ela continua sendo válida para os nossos dias atuais? Certo, Hanan. Os nossos escritos, você escreve, eu escrevo, você grava um podcast, vídeos, prega. É interessante que, com o passar do tempo, nós podemos mudar de opinião. E nós realmente fazemos isso com frequência. Nós vamos amadurecendo e vamos, às vezes, corrigindo rotas na nossa vida. Sim. Isso mostra que nós somos limitados. Então, a nossa
sabedoria ela é limitada, o nosso entendimento é limitado. Quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos, nós não vemos isso, nós não percebemos essa correção de rota, nós não percebemos essa mudança brusca de opinião, de posição. Então, a Eclesiastes, se eu não me engano, vai dizer, mas Pedro também vai dizer: passará os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Né? A flor nasce e cresce e morre, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Exatamente. Então, a palavra de Deus ela permanece inalterada para sempre. A mesma palavra que Deus disse a Abraão, Isaac e Jacó é a mesma palavra que nós temos hoje, em nossa língua. Né? O que muda é a interpretação. Por quê? Porque hoje nós não interpretamos a Escritura como judeus rabinos. Nós interpretamos com a hermenêutica de Cristo, com as lentes de Cristo. Então, Cristo ele nos ensina ali, principalmente no Sermão do Monte, a interpretar a Escritura. E nos Evangelhos, a olhar para a Escritura procurando Ele. Quando Paulo faz sua interpretação do Antigo Testamento nas suas cartas, nós percebemos essa conexão também. Então, é a mesma Escritura, mas com essa interpretação cristocêntrica. Então, o Sola Escritura ele é fundamental ainda hoje, porque quando nós alicerçamos a nossa fé e quando nós alicerçamos a nossa vida, a nossa igreja, na palavra de Deus, nós podemos ter garantia de que nós estamos indo de acordo com o que Deus espera de nós. Quando nós alicerçamos as nossas decisões na nossa sabedoria apenas, ou no conhecimento do mundo, o conhecimento muda. Antigamente, há alguns anos atrás, se você comesse ovo, você poderia morrer de colesterol, e agora não, você pode comer ovo, porque você vai, né, tem nutrientes ali que são importantes, vitaminas. Então, a ciência muda, mas a palavra de Deus não muda. Amém. A televisão muda, as temáticas de filmes mudam, mas a palavra de Deus não muda. Os principais reinos da Terra mudam. O Império Romano, que foi tão poderoso, imponente, caiu. Os Estados Unidos, hoje, que ainda é a maior potência, talvez daqui a algumas décadas não seja mais. Verdade. Mas a palavra do Senhor permanece. Então, quando nós alicerçamos nossa vida, quando nós tomamos decisões com base na Escritura e quando nós aplicamos a Escritura em nossa vida e vivemos com esse princípio, dificilmente nós vamos errar menos. Nós ainda vamos errar porque somos pecadores, muitas das vezes vamos errar porque não interpretamos corretamente também, mas vamos errar menos. É verdade. E o quanto isso é maravilhoso, né? Maravilhoso pela quantidade de autores que tem na Bíblia, reconhecendo que eles escreveram, mas foram inspirados por Deus, mas a quantidade de autores, a quantidade de tempo, os diferentes lugares e como a Bíblia não se contradiz. Então a gente consegue ver que isso não é algo natural, não é algo só do ser humano. Como você falou, Fernando, você tem 3 livros escritos. São temas diferentes, falando do Evangelho, falando da Bíblia, mas talvez se você escrevesse 3 livros falando sobre a mesma temática, provavelmente a gente poderia achar uma coisa se contradizendo com outro livro. E é só você, hein? É só a sua mente escrevendo sobre o mesmo assunto, mas como você falou, a gente vai mudando, a gente vai alterando, a gente vai entendendo as coisas de maneira diferente ao longo do tempo. E como é que é a Bíblia, com tantos autores, com tanto espaço de diferença, em tantos lugares diferentes, não tem essa alteração? Isso só é possível acontecer
por causa de Deus, porque na própria palavra já diz que ele não é homem para que minta. Então, ele não vai alterar a sua palavra, o que ele falou vai continuar valendo. Valia lá atrás, vale agora e vai continuar valendo lá na frente. E isso é, Exatamente. uma, isso é o maravilhoso do nosso Deus, né? Cara, tem alguma coisa do que a gente está falando sobre a escola de escritura que eu não te perguntei ou a gente não comentou, que você acha necessário falar aqui ainda? Tem alguma coisa assim? Tu lembra de alguma coisa? Anotou alguma coisa que eu não te perguntei? Pode falar, cara. Certo. Eu acho que a questão ali da clareza da escritura seria interessante também tocar nesse ponto, Uhum, né? sim, A, e a questão da iluminação, da necessidade de iluminação para lermos a escritura. sim, Então, sim. e a clareza da escritura, ela está ligada a essa questão da iluminação. Eu preciso que o Espírito Santo abra os olhos do meu coração para que eu Uhum, enxergue as maravilhas da lei do Senhor, vai dizer o salmista, né? Abre os olhos do meu coração para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. Então, sem a iluminação do Espírito Santo, o ser humano ele consegue entender até um certo uhum. sentido a escritura, ele consegue discernir o que está dizendo ali, mas ele não vai enxergar a beleza, ele não vai enxergar a verdade, ele não vai ter vontade de fazer o que está dizendo ali. Então ele vai saber, Sim. olha, de forma ética, poxa, muito legal essa ética de Jesus, o líder servidor, né? Uhum, Mas ele não vai conseguir entender o espírito em si da letra, ele não vai falar o coração dele. Então é necessário, para entender a escritura, iluminação do Espírito Santo. E é sim. por isso que nós oramos antes de ler a escritura. E é por isso que existe uma tradição que é muito antiga, que remonta, se eu não me engano, Basílio de Cesareia, ou agora eu esqueci, acho que é Basílio, que orava antes de pregar seus sermões e quando terminava o seu sermão, pedindo que Deus falasse, iluminasse. Então, nós precisamos dessa iluminação, porque de forma a tudo aquilo que nós precisamos para a salvação está muito claro na Escritura. Sim. Então, quem é Deus? Quem é Deus é muito claro na Escritura. Quem é o Uhum, homem? O homem é pecador, necessitado da graça de Deus, está sim. longe de Deus. Isso é claro na Escritura. Ah, quem é Jesus? Né? Qual que é a obra de redenção? Isso também é muito claro. Como é que o homem pode se achegar até Deus por meio de Jesus? Isso é Sim. claro. Como é que acontece a salvação? Então, são temas que são muito claros. Então, ah, existem sim passagens difíceis na Bíblia, como a gente falou anteriormente, mas Uhum, assim, aquilo que é mais importante é muito claro. E quando nós estivermos ali diante de uma passagem difícil, o que a gente deve fazer é procurar uma passagem mais simples sobre esse assunto para poder entender sim. melhor, né? Uhum, Então, desse ponto, tudo que diz respeito à nossa salvação, a Escritura é muito clara. A nossa vida com Deus, a necessidade de santificação, né? Em vários textos vai dizer: sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. sim. Então, são coisas que são muito claras, que uma pessoa não precisa fazer um bacharel em teologia, um mestrado em Uhum, uhum, teologia, para poder uhum. entender como a Escritura é clara nesse sentido. E não vai precisar nem de outros livros de recursos para você entender, simplesmente Sim, entender sim, o texto. O grande sim. problema é que a gente às vezes não sabe ler, somos analfabetos funcionais. Né? Verdade, verdade. Então, assim, tudo isso é muito claro. Além de ser claro, a escritura ela também é suficiente. Ela é Uhum, suficiente. Tem um livro fantástico chamado Nada Além da Escritura, publicado pela editora Nutra. Ele tem uma citação que é muito interessante. Ele diz assim: as escrituras dirigem-se a cada área da vida pessoal e prática. São o plano de Deus para a nossa vida. Sim, elas nos dizem como chegar ao céu, mas também nos dizem como fazer a viagem até lá chegarmos. Então, muitas das vezes a gente pensa que a Bíblia é suficiente só para a salvação.
Não, ela é Uhum. suficiente para nosso casamento, ela é Sim, suficiente para administração. Você aprende princípios administrativos na Bíblia. sim, Jesus vai sim, dizer: sim. ninguém se coloca para construir uma casa sem antes calcular tudo que vai precisar. Foi pensado tudo antes, sim. Então, assim, esse livro, Nada Além das Escrituras, ele vai trabalhar essa perspectiva da suficiência da Escritura, Legal. principalmente na questão do aconselhamento bíblico. Uhum. Nós vivemos, infelizmente, num mundo psicologizado. E isso tem afetado profundamente, inclusive, os púlpitos e as nossas igrejas. Então, a gente tem na Escritura ferramentas para trabalhar problemas que às vezes a gente quer resolver com a psicologia. Só que a Uhum. psicologia ela não nos dá a solução, ela não nos dá esperança muitas das vezes. E a Escritura ela nos dá essas soluções e a esperança não é algo simplista, pelo contrário, Uhum. você precisa assim Uhum. cavucar bastante, mas ao mesmo tempo você percebe essa suficiência da Escritura. Né? Então acho que foi esse um tema assim que eu achei bem interessante para estar trazendo, né? E uma outra questão, e talvez isso seja até para um outro podcast, é... ele terminou esse já está se convidando. É a Não, importância da mas aí escritura. pelo menos a ideia é continuar te convidando. Se você vai aceitar, Fernando, é outra história. Mas a ideia é essa, né? O meu trabalho de conclusão de curso na Fabapar, ele foi sobre o abuso espiritual no neopentecostalismo Sim. brasileiro. E existem alguns fatores que facilitam o abuso espiritual numa igreja local. E a gente está, esse é um tema do momento hoje, né? E Sim, um sim. desses fatores é você abandonar a escritura, você abandonar a teologia, é você abandonar a teologia bíblica. Uhum. Mas existem alguns fatores que dificultam o abuso espiritual. Pregação expositiva, Sim, teologia bíblica, liderança plural na igreja local. sim. Verdade. Então, uma igreja local que é comprometida com a escritura e que tem a pregação expositiva e o pregador expositivo, ele, além de usar a teologia bíblica, ele ensina a igreja a ler a Bíblia de acordo com a teologia bíblica, é uma igreja que dificilmente vai acontecer abuso espiritual Uhum. Uhum. do pastor para a igreja. Porque também Sim. existe o outro lado. Existem igrejas que abusam dos seus pastores. Né? Mas, de regra geral, no Brasil, pelo menos, o que acontece é o pastor que abusa das ovelhas, que abusa da É isso igreja. acontecer do líder para o povo, né? Exatamente. Ele faz isso como? Usando a escritura, usando a Bíblia como ferramenta de manipulação e controle, de coação. Uhum. Mas ele faz isso porque ele não tem um compromisso com sola escritura. Porque se ele Sim. tem esse compromisso, ele vai pregar de forma expositiva. E quando ele prega de forma expositiva, ele é uma pessoa séria, ele não vai dizer o que o texto não está dizendo. Sim. E aqui é importante frisar que pregação expositiva não é apenas a pregação verso a verso. Eu não vou simplesmente, vou ler esses versos aqui Uhum. e vou pregar. Não. Eu gosto da definição do Hernandes Dias Lopes, que não é dele, eu sei de onde ele tirou, não, mas ele é conhecido por ela. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. E aplicar o texto, Então, sim. isso é pregação expositiva, que é o que tem lá em Neemias 8. Uhum. Então, quando você parte desse princípio do sola escritura aliado com a pregação expositiva e a teologia bíblica, dificilmente você vai sofrer abuso espiritual, dificilmente você Sim, comete sim, abuso espiritual. sim. E a pregação expositiva e o sola escritura, um compromisso com o sola escritura, faz com que aquela igreja local adote uma pluralidade de pastores, um Uhum. presbitério ou um colegiado. Sim, sim. Mas não um presbitério ou colegiado
para inglês ver. Não, mas um presbitério e um colegiado onde todos são iguais entre si, e tem sim o pastor que é o pastor líder, mas eles se tratam e vivem e dirigem a igreja com o mesmo grau de responsabilidade, independente se é integral ou não no ministério. Então, um compromisso com sola escritura, ele é fundamental, de forma assim bem prática, ele evita abuso espiritual. Verdade. Isso mesmo, verdade. porque o abuso espiritual, minha pesquisa, ela foi para o neopentecostalismo. Mas eu sei e conheço casos de igrejas até mesmo tradicionais que acabaram indo por esse caminho porque o pastor não tinha esse compromisso com o sola escritura. E esse não é, Fernando, esse não é um assunto novo, mas eu acho que cada vez esse assunto está vindo mais à tona. Parece que ele está saindo das profundezas, assim, está indo mais para a superfície. Cada vez mais está se falando sobre isso, né? Ou pelo menos aparecendo e se discutindo, mostrando essa necessidade de não só nas igrejas neopentecostais, que a gente acaba assistindo muito mais acontecer, mas como você falou, nas igrejas tradicionais também está aparecendo bastante, né, cara? De uma liderança que ela não está ali numa igreja saudável, mas ela está praticamente quase numa ditadura, né? De que o que aquele líder fala tem que ser feito, tem que ser cumprido e acabou, né? Então isso está vindo cada Manda vez está quem vindo mais à pode, obedece tona. quem tem juízo. Exatamente, exatamente. Isso cada vez está vindo mais, está aparecendo mais, né? Está aparecendo E mais. isso lembra que nós talvez estejamos voltando ao período lá da reforma. É Que é o verdade. mesmo problema. A diferença é que não é mais um papa. Mas tem alguns que se consideram papas, hein? Quase isso. Quase isso. Cara, você comentou aqui já, você foi falando de alguns livros, mas para a galera conhecer mais sobre as solas, sobre a reforma no geral, sobre as solas, tenho certeza que você separou aí alguns livros para a galera conhecer. É, Quais são o que você indicaria assim, para a galera conhecer mais sobre esse assunto? dois livros, eu diria três, né? Que eu acho que vai ajudar a ter uma compreensão muito, muito boa sobre a reforma protestante como um todo, e especialmente sobre o Sola Escritura. Uhum, Teologia da Reforma, que é organizado uhum, pelo Matthew Barrett, publicado pela Thomas Nelson, é um clássico, mas assim é um uhum, livraço mesmo. uhum. Então, boa parte, inclusive, das minhas respostas foi baseado em citações desse livro. Ele é Sim, que muito bom legal. mesmo. E Vivendo para a Glória de Deus, uma introdução à fé reformada, que é Uhum, organizado pelo Dr. Joel Bick, né? sim. Então, esse Vivendo para a Glória de Deus, ele é um clássico também de introdutório à teologia reformada, e ele passa pelos 5 solas da reforma, ele aborda Uhum, os 5 pontos do calvinismo, e aí é importante destacar, mas eu não sou calvinista. Não importa, uhum. leia, faz bem para você Conheça, né? ler, Sim, conheça. sim, A gente às sim. vezes não gosta por preconceito, tem isso também, né? Aham. Então, leia. São os dois livros assim, mais importantes que eu encontrei e que eu já li a respeito da reforma. Uhum. E fáceis de ler, isso é muito importante. E Boa. Nada Além das Escrituras também, publicado pela Nutra Publicações. Uhum. Esse já é um livro que vai trabalhar a suficiência da escritura, inclusive ele é uma coletânea de artigos Tá. que vai defender, e aí nós vamos ter teólogos defendendo a suficiência da escritura, conselheiros bíblicos, psicólogos, psiquiatra, neurocientista, Uhum. médico, advogado. Nós vamos ter vários profissionais reconhecidos em sua área, Sim. defendendo que a suficiência da escritura para o aconselhamento cristão. E esse Que livro foi legal. fantástico, porque ele mostra de forma prática a necessidade e a importância de termos a escritura na nossa Uhum. vida comum,
né? Então, esses 3 Sim. livros aí são os mais importantes mesmo. Poxa, Existiriam boa. muitos outros, é claro, né? Sim, Mas sim, sim. Depois eu vou achar eles aqui, vou deixar o link aqui embaixo. E os seus livros a gente compra para comprar? Encontra. sim, Aonde a gente encontra eles? Eu já ia sim, começar a sim. falar onde encontra, mas onde a gente encontra? Bom, você pode pesquisar na Amazon, então tem na Amazon, Tá. os 3 livros estão lá na Amazon. Impresso, eu tenho ele, você pode adquirir diretamente comigo, você pode me mandar um inbox ali no Instagram. Tá. Provavelmente a partir do ano que vem já vamos estar com ele impresso na Amazon também, só que é um pouco mais burocrático, né? Por enquanto, o que E você tem na Amazon, todos são digitais. digitais. Para Tá, quem mora beleza. fora do Beleza. Brasil, consegue comprar impresso, Tá. mas geralmente o pessoal prefere o e-book mesmo digital. Tá ótimo. O de Salmos ele é bem interessante, ele vai trazer essa perspectiva, né, da necessidade de orarmos os salmos e como Uhum. fazer isso, a necessidade de Legal. cantar os Legal. salmos, né, de resgatar o cântico dos salmos e Uhum. os salmos como instrumento de ensino da palavra de Deus. Boa. Esse foi o primeiro. O de interpretação bíblica ele é mais um manual, um passo a passo, em que você Sim. consegue. Eu exploro ali 3 modos de interpretação, 3 ferramentas, vamos pensar assim. Uma interpretação mais panorâmica do livro, uma Uhum. interpretação versículo a versículo e uma interpretação Tá. que sintetiza tudo isso, né? Legal. E o Legal. terceiro é um livro de sermões. Ele vai tratar de 2 sermões em Salmos, um em Uhum. Jonas, Atos, Romanos e Efésios. Então, por exemplo, em Salmos, eu vou expor o Salmo de número 1 e o Salmo de número 3. Então, o Salmo da Tá. Torá. E o Salmo de número 3 é um salmo de uma oração de alguém que está deprimido. Então, é bem Uhum. interessante. Jonas, eu faço a exposição do capítulo 3 de Jonas, e ali eu desenvolvo como que acontece, né, o avivamento, como é que acontece a salvação de pecadores, Sim. mediante a pregação da palavra. Sim. Pregação mais curta da história. Em Atos, é, em Atos dos Apóstolos, eu trabalho o finalzinho do capítulo 2 de Atos, que mostra ali Tá. 4 princípios, né, da igreja de Atos, uma igreja da oração, uma igreja dedicada na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. E depois Romanos, eu vou expor no capítulo 10 os primeiros 4 versos ali de Romanos. E finalizo com Efésios, capítulo 5, ali no finalzinho, falando a respeito do casamento, né? Então, são textos assim que... O que eu procuro fazer nesse livro? Eu exponho o texto, eu explico o texto dentro do Uhum. seu contexto literário, não é um texto acadêmico, eu não estou escrevendo ali Sim. para um acadêmico, é para pessoas Sim. comuns. Eu Sim. explico e eu trago algumas aplicações práticas para o dia de hoje dentro daquele texto. Legal. Então, eu acho que é bem interessante essa ideia, porque você às vezes se depara com um comentário bíblico, e um comentário, muitas das vezes, ele é acadêmico, ele tem uma linguagem muito mais Sim. rebuscada, né, muito mais Sim. Sim. difícil. Então, eu procuro Sim. falar ali uma linguagem mais popular mesmo, e com aplicações práticas. A ideia é que a pessoa ela olhe, ela lendo esses sermões, ela entenda como que ela consegue por ela mesma também interpretar a Bíblia. Então eu utilizo teologia bíblica ali, faço as Sim. correlações e aí Legal. por diante. Então Legal. você encontra ali na Amazon, né? A Amazon hoje é a maior livraria do mundo Aham. e valor bem simbólico mesmo os livros. E impresso, o pessoal pode me chamar no inbox, eu consigo mandar para qualquer lugar do país também. Ótimo. Tu tem impresso, tem os 3 impressos, se a galera quiser? No momento eu tenho somente a escritura e o de Salmos. O de Tá. interpretação ele vai sair impresso no ano que vem. Eu tenho que fazer ali uma... Eu quero adicionar algumas coisas nele. Eu quero fazer Ah, uma vai revisão fazer uma e revisão, ampliação. né? Sim. Legal, legal. É, Então, a galera compra o e-book agora,
e quando tiver a revisão, você vai mostrar lá que está atualizado, aí a galera compra também o atualizado, né? Eu vou deixar aqui suas redes sociais. Eu sei que, ó, quem entrar no Instagram dele vai ter um link lá na bio que consegue ir tanto para os livros quanto para. Acho que é o artigo que está lá, você falando sobre o abuso também, é o artigo, é o seu trabalho que está ali direto no link, porque no seu link tem ali falando sobre essa parte do abuso da liderança e tal. Mas eu vou deixar aqui na descrição também o link direto para os seus livros, o link para o seu Instagram, para a galera poder te achar aí e procurar o Fernando. Fernando, cara, eu não tenho como te agradecer, cara, a sua disposição, o seu carinho. Quando eu entrei em contato contigo, a gente ainda não se conhece pessoalmente. Quando eu entrei em contato contigo, você foi muito solícito, falou que topava. Então, poxa, cara, não tenho como te agradecer de verdade. Muito obrigado. E aprendi muito hoje aqui. E acredito que, cara, todo mundo que estiver assistindo, todo mundo que assistir a esse vídeo aqui, esse bate-papo, vai acrescentar muito, vai crescer muito. E tenho certeza que quem vê isso aqui e não tiver vontade de estudar mais a Bíblia, conhecer mais a palavra de Deus, vai ter que começar, vai ter que ir lá do início, assistir novamente, porque é muito interessante e é muito legal ver a paixão com que você fala. Claramente dá para ver que você ama isso que você está falando e você não está falando só por falar. Então, irmão, muito obrigado, de verdade. Não sei se você vai aceitar, mas eu já vou deixar claro aqui que eu vou convidar novamente para falar sobre outros assuntos e Vai ser um te prazer, meu agradecer, irmão. e te agradecer de verdade por isso, tá, meu irmão? Foi um prazerzão. A gente vai ter a oportunidade de se conhecer pessoalmente aí semana que vem. Eu não sei quando é que a galera vai estar vendo isso. Quem assistir lá assim que for lançado, vai talvez dê tempo ainda de. Vai entender o semana que vem. E quem estiver assistindo daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos, eu vou ter encontrado o Fernando. Obrigado, meu irmão. Obrigado de verdade, cara. Eu que te agradeço, Hanan, pela oportunidade de estar aqui no seu canal, de poder compartilhar com você um pouco daquilo que eu estou aprendendo também, daquilo que eu tenho vivenciado, né? A minha experiência aí na fé reformada é recente. Eu venho Sim. de um contexto neopentecostal. Então, Uhum. durante 20 anos eu vivi no neopentecostalismo e em 2017 eu entendi o evangelho da graça de Deus Uhum. e fui alcançado aí pelo amor de Cristo e Amém, me cara. tornei batista, né? E aí Amém. venho me caminhando nesse caminho aí até hoje, né? Então, Amém. assim, graças a Deus é uma oportunidade, um privilégio, é fantástico e com certeza, se Deus permitir, a gente vai se encontrar, né, na semana que vem. Sim, Vamos poder conversar, poder trocar ideias e, enfim, será muito proveitoso mesmo. sim, sim. E olha que a gente falou que provavelmente a gente ia falar uns 40, 50 minutos. E a gente já está aí quase 2 horas. Então, quando no começo a gente falou que a gente falava bastante, a gente realmente fala bastante. Meu É irmão, muito verdade. obrigado. Que Deus continue te abençoando. E a todos que estão assistindo aqui, que Deus continue abençoando. E se Deus quiser, vocês ainda vão ver muito Fernando por aqui. Tá bom? Olha, quem assistir, por favor, vai lá no Instagram do Fernando, que eu vou deixar aqui embaixo. Conheça o Fernando, começam a seguir. Sigam o Fernando também, porque sempre tem muita coisa boa lá. E vá lá, talvez no último post dele, e dá uma enchida nele, assim, falando que você veio por aqui, para ele saber que a galera está assistindo. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, abençoe você, Fernando, sua família, seu tempo. Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto, cara. Amém. Forte abraço, Tchau, meu irmão. tchau.